Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, pessoal. Quem chegou agora, eu tinha falado bom dia para quem entrou primeiro. Bom dia agora para todo mundo que está aí. Hoje a gente vai terminar a apostilinha de volume 3, tá? Encerra ela hoje, da página 56 até o final, até a 65, tá? Vai ser mais ou menos rápido, vai ser muito demorado não. Da apostila tem algumas propostas que seria para ser feito em grupo, na sala de aula. Essa não vai dar para fazer. Vai dar para conversar sobre alguns desses conflitos do Oriente Médio, que a gente começou a ver na aula passada, principalmente aquele da destaque para o conflito entre árabes e israelenses, a partir da criação do Estado de Israel, e depois da Primavera Árabe, que é um evento já maior, pega vários países, norte da África e mais países do Oriente Médio, contra os ditadores. E na pior situação vai levar uma guerra civil na Síria, vai praticamente destruir o país e não terminou ainda, dura até os dias atuais, tá? Então, bastante história pra gente hoje, de alguns desses conflitos. E algumas consequências deles. Vou esperar mais um minutinho aqui para ver se entra mais alguém e a gente já começa. Nós havíamos parado na semana passada, na página 55. A última coisa que nós fizemos foi a tarefa 23, que eu encomendei para vocês. É a última tarefa que teria que mandar, né? Os pontos extras para esse bloco de atividades, que pega 4 semanas, pega 7, 8, 9 a 10, né? Que é essa daqui. Era a tarefa 21, 22, 23. Fazendo as 3, acrescenta um ponto em cima do rendimento que vocês já têm. Se alguém não mandou e quiser mandar, inclusive se quiser mandar as 3 de uma vez, pode mandar. Tá? Ainda não compilei as respostas. Vou esperar amanhã ainda e provavelmente no fim de semana que eu pegue essas respostas todas para consolidar a nota de vocês. Vocês ainda têm até amanhã para realizar as atividades, né? E aí na segunda-feira eu fecho isso tudo, de fato, feriado. E aí eu consigo estabelecer as notas e lança a nota desse terceiro bloco de atividades, né? Você já tem uma nota da atividade 1, 2, 3, mais uma nota da 4, 5 e 6. Essas duas já estão publicadas lá onde está mesmo? No Galileu. Está lá no Galileu. E agora a gente fecha as avaliações de vocês com as semanas 7, 8, 9 e 10. Daí forma mais uma nota, que forma a nota, a média, para fazer a nota do terceiro bimestre, que termina agora, né? E a partir da semana que vem já é atividade avaliativa de quarto bimestre. Inclusive a gente termina então a apostila hoje, começa a apostila 4 na semana que vem. Então a tarefa 23 é a última. No material, inclusive, tem
uma tarefa 24, que seria pedida para hoje. E aí essa 24, não vou exigir de vocês, faz quem quiser, quem não quiser pode deixar. Que vai falar da Primavera Árabe, a gente vai falar da Primavera Árabe hoje, tá? Vamos lá. Para a gente começar aqui, antes a gente termina, falando do conflito árabe-israelense. Era um deles que estava citado aqui, ó, que a gente olhou na aula passada. Ó, conflito árabe-israelense de 48 a 49, o começo, é com a fundação do Estado de Israel. É quando se faz o Estado de Israel que os países vizinhos aqui, que são árabes, não aceitam a criação desse Estado judeu e tentam dizimar o Estado de Israel logo na sua criação, no primeiro ano dele, em 1948, no pós-Segunda Guerra Mundial. Tem todo um contexto de criar um país para os judeus, né? Que era uma promessa antiga da Grã-Bretanha, apoiada depois pela ONU, que vai ser criada no fim da Segunda Guerra. Nós vamos somar isso a perseguição nazista aos judeus. Então, assim, a necessidade de criar um país para eles ficou ainda mais evidente com a Segunda Guerra Mundial, sensibilizou a maior parte dos países, e esse país vai ser criado aqui, e a gente vai ver o porquê na Palestina. Um dos textos que nós vamos ler vai explicar por que tem que ser criado um país para o povo judeu aqui, por que não em outra parte do mundo? Porque nesse pedacinho aqui, que já é tão disputado, que tem pouca gente, muita gente num espaço relativamente pequeno, né? E aí a gente vai ver que tem todo um contexto histórico de expulsão desse povo há muito tempo atrás. A gente vai voltar lá na Bíblia, no Velho Testamento, a gente vai lembrar Abraão aqui e a parceria de Abraão com Deus, a terra prometida para esses hebreus, para esses judeus. Então tem todo um contexto histórico do porquê colocar Israel aqui, tudo que aconteceu a partir disso, desde a expulsão deles e a tentativa de volta e a formação desse país aí de novo. A não aceitação dos vizinhos e o conflito. Tá? Vamos embora. Aqui. Tá numa ordem mais ou menos oposta, porque ó, eu vou fazer a leitura dos mapas com vocês primeiro, para a gente ver o contexto histórico aqui, eu vou conversando, e depois as explicações vão estar aqui nesse texto, ó, desde o comecinho, de como se forma Israel. Então eu vou fazer a leitura do mapa para a gente observar, depois eu venho aqui no texto, e aí eu volto aqui e a gente responde essas questões, tá? Com o contexto já explicado. A leitura dos mapas nos permite um contexto histórico do pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram que a guerra termina em 1945, a Segunda Guerra. E a partir daí eu tenho a criação da ONU e eu vou ter a proposta de formação de um país para os judeus. Então, ó, olha aqui. 1946, um ano depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, eu tenho essa região aqui, ó, que sempre foi chamada de Palestina. Esse é o nome da região. Região da Palestina, tá? Percebam que nesse momento da história, no pós-Segunda Guerra, quem está no controle dessa região toda aqui, ó, que é a Palestina, entre o Mar Morto aqui e o Mar Mediterrâneo, são os britânicos. Então eu tenho a Grã-Bretanha tomando conta dessa região. Um dos contextos que a gente vai aprender no texto ali, e se eu for estudar a fundo isso daqui, é a situação, né, da Inglaterra, da Grã-Bretanha, do Reino Unido, nesse momento da história. A Inglaterra, o Reino Unido, era uma das grandes potências mundiais. Isso até a Primeira Guerra Mundial e depois até a Segunda Guerra Mundial também, mas antes da Primeira Guerra ainda mais. E quando eu tenho a Primeira Guerra, ou até antes disso, que eu tenho a decadência de um império grandão que pegava tudo isso daqui, que é o antigo Império Turco-Otomano, né, que tomava conta de toda essa região, e a decadência dele, principalmente depois da Primeira Guerra, que eles participam e perdem a Primeira Guerra, essa área fica sob o controle de um dos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, que é a Grã-Bretanha, né, que é o Reino Unido. Então fica sob mandato britânico. Não pertence, não é uma colônia, mas é uma área administrada pela Grã-Bretanha, pelos britânicos, pelos ingleses, basicamente, tá? E eles prometeram, já nesse momento, como tinha muitos judeus na Europa, inclusive judeus importantes na Europa, que pleiteavam, né,
voltar a ter a terra prometida nessa região, os britânicos já tinham prometido para os hebreus, para os judeus, que organizariam um país para eles nessa região da Palestina. Porém, com um monte de conflitos que foram acontecendo nessa região, principalmente com a expansão de outros impérios como o Império Russo, a Grã-Bretanha também firmou acordos com povos árabes na região, né? Na Arábia Saudita, por um exemplo, e nos vizinhos aqui de Israel. Então, ao mesmo tempo que ele prometia coisas para os judeus, como criar um país para eles ali, ele fez negociações com os povos árabes. Os dois lados em conflito estavam com promessas da Grã-Bretanha. E isso vai causar um mal-estar cada vez maior. A data me lembra que, apesar de a Inglaterra, o Reino Unido, ter saído vencedor da Segunda Guerra Mundial, saiu com a economia arrasada, com o território destruído, com muitos problemas. Ou seja, eles mal davam conta de cuidar dos próprios problemas, nesse momento aí, 1946, que dirá cuidar de problemas dos outros, como era o problema da Palestina. E eles abandonam essa área aqui, que vai ser passada para o controle dessa instituição aqui, ó, da ONU, que tinha acabado de ser criada no pós-Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido fala, olha, eu não tenho condições de cuidar, então eu passo para a ONU e a ONU decide o que vai fazer. E a ONU tem uma proposta, né, de partilha desse território para formar o país para os judeus. A proposta era formar o país. E na proposta da ONU, esse território aqui, ó, da Palestina seria dividido em duas partes. Percebam que nesse momento, ó, eu já tenho um Estado judaico se estabelecendo, ó, eles já haviam comprado terras aqui em alguns pedacinhos, mas a maior parte ainda estava com os árabes palestinos. A proposta da ONU de 1947 para dividir, para partilhar a Palestina era essa daqui, ó. Formaria um Estado palestino para os árabes, seria esse pedaço aqui, e um Estado para o povo judeu, que seria esses pedaços aqui, né? Inclusive, o pedaço dado aos judeus ficou um pouquinho maior do que o pedaço dos árabes. Olha, é de se imaginar e de pensar que os árabes palestinos não concordariam com essa divisão. Os caras estão aqui há tanto tempo, são donos das terras, estão há séculos aqui. E do nada vem a ONU e fala que eles vão ter que sair de parte desse território que vai ser dado para a formação de outro povo, né? A aceitação é óbvio que não ia acontecer. Legal, de boa, né? Vocês querem pegar metade das nossas terras e formar outro país? Excelente, nós apoiamos, sim, todo mundo tem que ter. Seria mais ou menos igual a vocês, pensando assim, olha, tem um monte de morador de rua por aí que não tem casa, né? Então, a partir de hoje, nós vamos fazer assim, ó, metade da sua casa vai pertencer para esse morador de rua aqui porque ele não tem casa. Eu tenho certeza que nenhum de vocês concordaria com isso, né? Todo mundo lutaria contra isso, não aceitaria, ficaria muito bravo com essa situação. Não vai ser diferente com os palestinos. Ceder metade do país deles não estava dentro do que eles pensavam ser normal, né? Eles não queriam isso e, portanto, não vão aceitar essa partilha da ONU e vão lutar contra a instalação desse outro país que vai dominar metade do território que era deles, né? Mesmo com eles não aceitando e deflagrando um conflito, do nono ano é hoje, né, Raíssa? Confirma para mim, pessoal, mas eu acho que do nono, só o ensino médio é amanhã. Eu acho que hoje à tarde é até o nono. Se alguém lembrar aí, me ajuda, senão eu já procuro aqui já, Raíssa, e te falo. Hoje é o Fundamental 2 inteiro. Então é hoje mesmo, Raíssa. Hoje é até o nono, então. É do sexto ao nono. Obrigado, tá? É hoje a partir da 1 da tarde. Eu irei amanhã, então não vou ver vocês. Deixa eu voltar aqui pro meu negocinho. Tá. Aqui. Então, essa luta dos árabes palestinos que não vão conseguir segurar esse território, que não vão conseguir conquistar esse território, que não vão conseguir expulsar os israelenses, que vão formar um país, foi ainda pior. Porque ao invés de
igual na ONU está falando aqui, ó, eu ter 2 países, vai inverter a situação. Vai ser criado Israel para os judeus e quem vai ficar sem país a partir de agora são os palestinos. Eles eram dono de tudo e a partir de 48 eles acabam de fato ficando sem país, ficando sem nada. E quem não tinha país, foi criado um país para eles. Como eles não aceitaram a proposta aqui, ó, de partilha da ONU de 1947, eles vão ficar sem país. E vão ficar nessas áreas aqui. Percebam que, logo que Israel é criado, em 1948, eles já anexam terras maiores do que era proposta. Ó. Aqui na faixa de Gaza, por exemplo, ó, ficou só um pedacinho, bem menor do que a ONU propôs. Esse pedaço aqui é a Cisjordânia. Ó. Percebam que também a Cisjordânia vai ficar menor do que proposto pela ONU. E essa parte mais ao norte aqui, perto de Haifa, fica todo para Israel, que era a proposta de ficar também para o Estado palestino, fica tudo com Israel. Então, logo de cara, Israel anexa mais terras do que era a proposta da ONU. Aqui, ó. E quem fica sem país? Esse pessoal, tá? Esse é o ano que está marcado lá no nosso material, que os árabes, vizinhos todos ali, se juntam para atacar Israel, para tentar destruir Israel. Israel consegue reagir, consegue ajuda dos povos ocidentais, Estados Unidos, por um exemplo, e a própria Grã-Bretanha, e consegue se fixar no território. Ou seja, Israel vence essa guerra. E ao vencer essa guerra, começa a controlar praticamente tudo aqui. Tá? O tempo passa. Em 1967, quem ataca é Israel? Sob a justificativa de que sabia que seria atacado novamente pelos países árabes, Israel promove uma guerra que depois vai ser chamada de Guerra dos 6 Dias, uma incursão contra os seus vizinhos. Israel fecha o seu exército, Israel invade e toma conta das partes aqui que eram dos palestinos, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e passa a controlar totalmente esse território aqui que é a antiga Palestina. Então, o território ocupado por Israel ó, era o que faltava. Ou seja, Israel agora toma conta de tudo. Além de tomar conta de tudo, nessa Guerra dos 6 Dias, em 1967, que foi um ataque preventivo, Israel ainda ocupa um pedaço aqui em cima, né, que são as colinas de Golã da Síria, ocupa um pedaço da Síria e ocupa um pedaço do Egito, que é a Península do Sinai. Então toma, além das terras ali, controla tudo, toma ainda partes de terras dos vizinhos árabes todos ali e consegue vencer todo mundo. Depois vão ter outras guerras aqui, como a guerra do Yom Kippur, que quase vai destruir Israel. Então tem um monte de conflitos que poderiam ser citados. Tá? Hoje, nós temos essa situação. A maior parte do território da antiga Palestina é Israel. E eu tenho as faixas de Gaza e a Cisjordânia como locais onde eu tenho a população palestina. Tá? Ainda sobre dependência de Israel, mais ou menos um controle de Israel, né, que manda ainda nessas regiões, hoje autogovernadas por 2 grupos que antigamente eram grupos terroristas, né, faziam atos terroristas, que é o Hamas e o Hezbollah, que controlam um a faixa de Gaza, o outro a Cisjordânia, numa condição de vida horrorosa. E a gente vai discutir daqui a pouco que aqui, ó, como eu falei de grupos terroristas, da Cisjordânia principalmente, vinham muitos atentados terroristas contra Israel. Tem muitas cidades israelenses que ficam próximas, né, ó, dessa fronteira com a Cisjordânia, e eles atiravam foguetes, faziam atentados com homem-bomba, que matavam pessoas em Israel. E uma das coisas que foi feita por Israel vai ser a construção de um muro. E aí a gente vai ver que esse muro cerca a Cisjordânia. Um muro de 8 metros de altura de concreto, cercando a Cisjordânia aqui e não dando acesso mais ao território israelense. Inclusive algumas fontes de água foram cerceadas, né? Condenado pela ONU, inclusive esse muro. A gente fala um pouquinho desse muro depois, tá? Então, tá. Nesse contexto todo, para eu entender um pouco melhor, depois a gente volta aqui e faz os exercícios. Toda essa problemática, por que Israel tinha que ser naquele local, por que não poderia ser em outro ponto, por que tem que ser no local onde só tem árabes, né?
eu tenho uma justificativa histórica para ser ali, tá? E eu começo a ler com vocês essa justificativa histórica de Israel tem que ser criado exatamente nesse ponto, tá? Palestina, uma nação ocupada, é o nome do texto. Lembrando que esse território todo aqui era a antiga Palestina, né? Hoje é Israel, com a Cisjordânia nesse pedaço e a faixa de Gaza nesse outro, que tem o povo palestino. A existência de tribos hebraicas, lembrando que o hebreu é esse povo que a gente está chamando de judeu, né, que vai ser convertido não, vai ser formado na religião judaica, né, na Palestina. Eles sempre estiveram ali, ó, vem de um acordo entre seu Deus tribal, que é Deus para os judeus, Yehová, e Abraão, que é o primeiro líder desse povo hebreu, né? Então teria aqui uma parceria de Deus com Abraão, com uma terra prometida para a formação do povo hebreu, do povo de Deus, né? Que era dos judeus. E os períodos de reinados hebreus, eles formaram um reino ali grande, forte. O primeiro rei é o rei Abraão, né? E vem tantos outros depois, e tantos personagens judeus famosos. Formaram uma base bíblica e histórica da reivindicação da região pelos judeus. Como os judeus justificam a necessidade de ter um país aqui, na Bíblia? Parceria com Deus. Vocês vão lá no Velho Testamento, tem a parceria de Deus com Abraão e a terra prometida do povo hebreu, né? Lembrando que o povo hebreu é a base hoje para o povo cristão, né? Eu tenho Jesus, que era judeu, que era hebreu, né? E Jesus, que vai, a partir da passagem dele pela terra, eu vou ter o Novo Testamento, e eu vou ter a formação do cristianismo, né? Então, toda a base histórica da nossa religião cristã, por um exemplo, vem do judaísmo, né? A partir do momento que vem Jesus, que era judeu, eu tenho a formação do cristianismo da forma como ele é praticado hoje. No judaísmo, eu ainda tenho o Filho de Deus que virá. Eles não aceitam Jesus como Filho de Deus, tá? Então eu tenho só o Velho Testamento. E no Velho Testamento, que é o mesmo livro para eles e para a gente, eu tenho, né, essa parceria de Abraão com Deus na Terra Prometida, que é exatamente aqui na região da Palestina. Por isso eles reivindicavam a volta para lá. Em que momento eles saíram da região e por que saíram da região? Ó, eu tenho a perseguição ao hebreu há muito tempo, né? O antissemitismo funciona há muito tempo. Primeiramente pelos romanos. Se vocês pegarem as histórias bíblicas, inclusive as histórias bíblicas mais famosas que mostram a passagem de Jesus pela terra, os 33 anos que ele vive, né? Eu tenho essa região toda, como a gente vê no contexto bíblico, dominada por romanos. Então, os romanos ocupavam essa área e controlavam essa área e subjugaram esses povos todos. E os romanos, já no século II, começaram um processo de expulsar os hebreus de lá. Então, ó, logo depois da morte de Jesus, nos 200 anos seguintes, aqui século I, século II, né, os judeus foram expulsos dessa região pelos romanos, inicialmente, tá? Esse processo de expulsão de judeu e o judeu espalhado pelo mundo tem nome específico. E o nome específico para o judeu se espalhando pelo mundo, sendo expulso da região da Terra Prometida, é a diáspora. Então, diáspora é o nome que se dá para esses judeus que são expulsos para outras terras. Esse judeu expulso para outras terras, ele vai ter os mais variados destinos, tá? Alguns deles, ó, como coloca aqui, progrediram em outras terras, como judeus que conseguiram ficar ricos e se dar muito bem na Europa, né? Na Alemanha, por exemplo, vai despertar depois a fúria e o ódio dos nazistas contra eles, do Partido Nazista Alemão, né? Progrediram em outras terras, conseguiram progredir. Enquanto outros, inclusive, foram alvos de grandes massacres e perseguições, como ele fala aqui na Rússia, né? Houve massacres gigantescos de judeus na Rússia. Existia todo um movimento, já aqui no século XIX, no século XX, de antissemitismo, de perseguição ao judeu, ao árabe, né, aos povos semitas, como é colocado em alguns casos. Eu coloquei o caso Dreyfus,
que é um oficial francês que vai ser condenado porque teria vendido segredos da França para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, e era tudo mentira, né? Era só porque ele era judeu e tinha inveja e não conseguia conviver muito bem com outros soldados, colocaram a culpa no cara. E o semitismo fazia parte de tudo isso daí. Essa perseguição, essa dificuldade de se inserir em outras partes do mundo, vai convencer muitos judeus, principalmente os que estavam dando certo, aqui na América, nos Estados Unidos tinha, na Europa, sobre a necessidade de criar um país para eles. E era aqui, um trabalho em prol da formação ou da busca de novo da sua terra natal judia, de onde eles teriam sido expulsos. E isso passa a acontecer com bastante força a partir do século XIX. Buscar voltar de onde eles tinham sido expulsos. Reconquistar a terra prometida, que basicamente era a Palestina, agora não mais ocupada por romanos, e há muito tempo, desde a queda do Império Romano, ocupada por árabes, por povos árabes, os palestinos. Tá? E aí vai se formar um movimento que também tem nome, esse movimento de voltar para a terra prometida, de formar o país para os judeus. Esse movimento judeu chama sionismo. Então, a volta dos judeus para uma terra prometida, para formar um país para os judeus, tem nome certo, que é sionismo. E alguns judeus importantes vão liderar isso daí. O principal deles era esse cara aqui, o Theodor Herzl. Tá? Procurou apoio nos grandes poderes da Europa, onde eles tinham uma certa influência, os judeus que deram certo, e esses líderes sionistas conseguiram um compromisso dos britânicos, já em 1917, que ia formar uma nação judia na Palestina. Então, a principal potência do mundo, em 1917, até aqui, no contexto antes da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra era a principal potência do mundo, como nós sabemos, prometem para esse povo sionista judeu, nesse movimento de volta para a Terra Prometida, que eles criariam um país para os judeus, uma pátria judia na Palestina, exatamente na Terra Prometida, de onde eles tinham sido expulsos. Então existe esse compromisso fixado aí, tá? Vamos lá. Porém, depois da Primeira Guerra Mundial, vencida pelos ingleses, inclusive, entre outros países, né? Ingleses, franceses e estadunidenses estavam nesse bloco vencedor, os ingleses passam a comandar a Palestina, exatamente o ponto onde eles falaram que iriam apoiar a criação do Estado judeu. Então, eles, britânicos, passaram a administrar, como eu falei para vocês no mapa, a Palestina. Progressivamente vão sendo pressionados por movimentos de criação desse Estado, e quando vem a Segunda Guerra Mundial, fica muito clara a intenção de Hitler, dos alemães, que vão ocupar grande parte da Europa, onde estavam refugiados os judeus, para eliminar os judeus. Então, o fluxo de gente indo para aquela área, comprando terras, tentando fugir para onde seria a Terra Prometida, para a Palestina, se torna ainda maior. E eu vou ter uma série de brigas e revoltas naquela área entre judeus, que estavam chegando em grandes levas para essa região, e árabes palestinos que já estavam ali. Passam a ter quase uma guerra civil nessa região, né? Vem a Segunda Guerra, e quando ela termina, eu falei para vocês que a Inglaterra sai muito enfraquecida, né, nesse movimento todo. E aí passa esse controle para a ONU, e a ONU faz um país para os judeus ali, decreta, e é criado em 1948. Toda a briga começa já nessa criação, tá? Porque, logo de cara, os árabes ainda, além de não aceitar, viram muitas desigualdades colocadas no processo. Por um exemplo, o plano de divisão, 57% das terras ficariam para os judeus. Ou seja, está criando um país para eles aqui, e ainda eles vão ficar com a maior parte da terra, sendo que eles são minoria. Antes eles possuíam, já tinham comprado, tá? No movimento sionista, 7% das terras e eram 35% das pessoas. Então eles eram menos pessoas, 35%, e ficariam com a maior parte das terras. E aí causa toda uma revolta, não aceitação, e os conflitos começam a partir daí,
aparecem as guerras, como a gente falou, na guerra pela formação do Estado judeu, que vai ser vencida pelos israelenses, e depois, em 1967, como nós vimos no mapa, eu tenho a Guerra dos 6 Dias, que vai fazer com que Israel acabe de formar ali o território, controlar tudo, e inclusive pegar partes de países vizinhos aí. Problemas. A partir desse momento em que os judeus passam a viver nessas terras, a quantidade de judeus é cada vez maior e eles controlam tudo. Inclusive, hoje, 250 mil judeus vivem em terras que seriam da Palestina. E a Palestina hoje briga para ter as terras que eram prometidas pela ONU lá em 1947, que eles não aceitaram, agora eles querem aquelas terras lá. Tá? Centenas de milhares de palestinos foram expulsos lá em 48, depois de 67, e hoje estão em campos de refugiados, ou em países vizinhos, ou ali na faixa de Gaza e na Cisjordânia, vivendo em condições muito ruins. Com o passar do tempo, até foram tentados vários acordos, e desde os anos 90, os palestinos, liderados principalmente pela OLP no primeiro momento, Organização pela Libertação da Palestina, reconhece Israel, não tinha jeito de não reconhecer, e Israel reconhece a OLP como a organização que poderia fundar de novo agora, né, um país para esse povo palestino. Mas as negociações de paz, como a gente viu no material anterior, nunca foram para frente, nunca deram muito certo. Aqui eu tenho um recorte temporal numa linha do tempo de alguns eventos importantes nessa relação da criação de Israel, né, e dos conflitos existentes ali com os palestinos. Começando aqui em 1916 e 17, com os britânicos tendo um mandato na Palestina e prometendo formar um país para os judeus. 1947, que a ONU tem o plano de criar um país que é Israel. 48, eu tenho a independência de Israel e a criação de fato do Estado, né? 64, a criação de uma organização dos palestinos para formar um país, formando inclusive um exército aqui. 67, eu tenho a Guerra dos 6 Dias, em que Israel invadiu os países vizinhos todos. Em 73, eu tenho a resposta dos países árabes contra Israel, uma guerra chamada de Guerra de Yom Kippur. Foi feita no principal feriado dos judeus, que é o Dia do Perdão, né? Feriado sagrado para a religião. Eles foram atacados, quase sucumbiram, mas conseguiram reagir e vencer os vizinhos, obviamente com apoio de novo dos britânicos, dos Estados Unidos. A partir dos anos 70, 80 até 90, várias tentativas, né, de paz entre os povos e formação de um país agora, não mais para os judeus e sim para os palestinos, intermediados geralmente pelos Estados Unidos. Eu tenho 2 processos de revoltas populares, que mais uma vez têm nomes próprios, que são intifadas, né? Tem aqui, 1987, a primeira intifada, o início, e depois no ano 2000, a segunda intifada. Intifada, também conhecida como Guerra das Pedras, mostra conflitos em que a população palestina se revolta contra Israel e ataca Israel com foguetes, alguns atentados terroristas e pedras e paus. A população vai para a rua. O que fica sempre na mídia, essa de 2000 ficou mais claro, essa situação da intifada, que foi a segunda mais televisionada do que a dos anos 80, né? É a desproporção de forças entre os palestinos e os judeus. E essa foto representa bem essa desproporção de forças, né? Enquanto eu tenho os judeus com equipamentos de guerra nessa área de fronteira e de conflito, os palestinos estão assim, utilizando muitas vezes pedras, pedaços de pau para tentar atacar os israelenses e ferir. Então eu tenho, sei lá, projeções como essa, tanques de guerra correndo atrás de adolescentes, correndo nas ruas. E a quantidade de mortes é sempre muito diferente, né? Aqui do exército tem pouquíssimas baixas, do exército israelense, enquanto de palestinos, obviamente, a quantidade é bem maior, tá? Para tentar conter esses ataques terroristas, para tentar não permitir que os palestinos ataquem Israel e diminuir esses conflitos, a partir do ano 2000, eles pensam em construir um muro, isolando essa região dos palestinos, primeiro da Cisjordânia, para que eles não consigam chegar a Israel. E o muro é mais ou menos isso.
É um muro de concreto, de fato, com bases, que dá para poder aqui controlar esse fluxo. E esse muro tem 8 metros de altura nas suas partes, que tem cidade de um lado e do outro. Tem lugares que tem cerca, mas onde tem um muro que divide cidades, eu tenho 8 metros de altura de concreto. Tá? E em 2017, a intensificação dos assentamentos dos judeus em terras palestinas, ou seja, ao invés de desocupar a terra dos palestinos para eles formar o país deles, os judeus israelenses estão ocupando cada vez mais terras que seriam terras de outro país, que seria a Palestina. Que eles não têm aqui situação de formar um país, tá? Então, só voltando aqui nos exercícios que ficou, essa história era a mais demoradinha, tá? A mais chatinha da gente falar. Conflito árabe-israelense, eu tive os mapas aqui como apoio, em 1946, 47, 48, que eu tenho a criação de Israel, 67 com a Guerra dos 6 Dias e na atualidade. E as questões são: descreva a situação de 1946, 47 e 48. Tá aqui, ó. 46, 47, 48. São os 3 primeiros mapas. Fica bastante claro para a gente, em 46, os israelenses já ocupam alguns pedaços do território, começam a ocupar o território da Palestina, só pedacinhos, ó. São ocupados por judeus, de forma aqui que ele está falando de Estado judaico. Em 47, nós temos a proposta da ONU para a divisão da Palestina e a formação de Israel. E em 1948 eu tenho de fato a formação de Israel, né? Então tá, 46, início da ocupação. 47, plano da ONU para poder dividir a Palestina e formar o país para Israel, israelenses. 1948, declaração de independência de Israel e a formação de fato de Israel. Ele chama atenção para um território maior, né, do que o que foi proposto pela ONU, ocupando mais terras já desde 1948. A 2 pede para vocês escreverem a situação em 1967. O mapa de 1967 é aquele mapa que mostra a Guerra dos 6 Dias, né? E nele está tudo achuradinho o território que seria o território dos palestinos. Então mostra tudo ocupado pelos israelenses. Então em 1967, Israel ocupa todas as terras da antiga Palestina, controla tudo ali, inclusive o que eu falei para vocês, ó, pedaço da Síria, chamado Colinas de Golã, ainda pega um pedaço da Síria, e pega a península do Sinai do Egito. Controla a Cisjordânia e a faixa de Gaza. São os 2 pedaços lá que tinham os israelenses. E a terceira pergunta fala sobre a situação atual. É o último mapa. É perceptível que Israel toma conta de praticamente todas as terras da Palestina e o mapa fala que cresceram as áreas de ocupação dos israelenses em terras palestinas. Novos assentamentos foram construídos. Ou seja, Israel controla praticamente tudo na região hoje em dia. É o país mais desenvolvido da região. Foi. Agora nós vamos lá na página 59. A página 59, a 60, a 61 e a 62 falam sobre um muro que vai ser construído entre Israel e a Cisjordânia, que é de onde eu falei para vocês que partiam a maior parte dos ataques terroristas contra a população israelense, tá? Então a proposta é essa aqui. Desde o ano 2000, na Intifada, quando eu tenho vários ataques terroristas contra o Estado de Israel, vindos na sua maior parte dessa região aqui, que é a Cisjordânia, a ideia foi, olha gente, não dá. A gente está tentando se defender, mas eles passam para o lado de cá de Israel e promovem atentados terroristas, geralmente homens-bomba, chegam em comércios, chegam em locais superlotados e se explodem aqui
e acabam matando um monte de gente. Eles mandam foguetes sem saber onde vai acertar e muitas vezes matam pessoas do lado israelense. Então a nossa solução para diminuir essa quantidade enorme de ataques para nossa segurança, para a segurança de Israel, é construir um muro. Então vamos fazer um muro que vai circular toda a Cisjordânia, né, para que a gente se proteja. E eles construíram um muro lá na Cisjordânia, como aquele da imagem que eu mostrei para vocês. As reclamações e os problemas da construção desse muro chegam até a ONU, tá? E aqui eu vou ter uma dupla interpretação. Primeiro, o questionamento do povo árabe palestino é: o muro foi feito dentro da Palestina e não dentro de Israel. Por que vocês não construíram um muro em Israel? Né, se vocês iam construir, por que fizeram dentro da Palestina? E a reclamação é: muitas pessoas que moravam ali perto da fronteira acabaram perdendo parte das suas propriedades, impedidos inclusive de ir na sua propriedade, porque no muro todo eu tenho controle militar de Israel, eu tenho soldados ali distribuídos. Então a reclamação primeira foi essa daí. Reclamação da ONU é: olha, vocês estão fazendo um muro e isolando na pobreza e na miséria esse povo palestino da Cisjordânia. Vocês estão condenando a eles morrerem à míngua com esse muro aí, sem permitir que eles venham pelo menos trabalhar em Israel, gerar emprego, gerar renda. Vocês estão excluindo completamente e vão matar esse povo à míngua. Tá? Era uma das situações reclamadas também, aí até a ONU concorda com essa situação de isolar esse povo aqui que passa por muita carência e muitas necessidades, enquanto em Israel a qualidade de vida é muito melhor. Um do lado do outro, o muro seria para desprezar de vez essa população. Tá? E Israel justifica, obviamente, que era necessário. Fala: olha, não queríamos fazer muro, mas os ataques não cessavam, matavam pessoas aqui, nós não tínhamos segurança. E obviamente não é toda a população palestina que faz ataque terrorista, mas eu tenho indivíduos que fazem. E como a gente vai se proteger? Essas eram algumas questões e o muro se justificava por isso. Eu vou passar para vocês só um trechinho de um vídeo de onde foi tirado tudo isso daqui que está escrito, tá? Isso daqui tudo é a descrição de um vídeo, que é um vídeo feito, uma reportagem feita pela Folha de São Paulo, falando sobre muros no mundo. E um desses muros, ó, aqui, ó, Mundo de Muros, feito pela Folha, tá? Eu vou passar um pedacinho para vocês observarem só o muro, né, e ver onde ele fica e como é que ele é, mas são 2 minutinhos só do vídeo que eu vou passar. Não vou passar o vídeo inteiro para vocês, não. Local onde ia ser colocado o muro. Vocês viram ali que tem a imagem do muro e vai mostrar novamente o muro pra gente. E a casa dele ficou bem no meio do muro e mandaram ele sair. Ele falou que não ia sair, ele preferia morrer do que sair. Depois de muita pressão, ele vai ganhar a chave de um portãozinho que ele consegue entrar e sair da casa dele ali do lado palestino, tá? ونخلي بيتك جوا الجدار والحالة الثانية بتقدرش عليها، انت بتقدرش تعيش فيها لانه راح تكون حياة صعبة بالنسبة لك ومش راح تقدر تكمل في الحياة. فأنا أصريت إني أكون في بيتي بغض النظر عن اللي راح يصير في المستقبل، بغض النظر عن المتاعب، قديش حجمها وقديش مستواها وقديش مداها ما اهتميتش فيه، وأصريت إني أقعد في بيتي بالدرجة الأولى بغض النظر عن اللي بده يواجهني. قعدت في البيت. It's a painful resolution, but it will change the course of the region. At a time when we were trying to make peace, Israel government continues with the wall. The only thing that stands between the suicide bombers and our families. This wall is nothing about security. This is land grab. For the annexation of the Palestinian territories or expansion of the settlement. Israel will have to keep the security areas in order not only to defend itself, but to exist. Well, walls work.
All you have to do is ask Israel. Esse é o muro nas áreas que tem cidade de um lado e do outro. Ó. Um muro de concreto de 8 metros de altura. قالوا هذا البيت بعد ما عملوا الجدار احنا بنفتح لك البوابه ربع ساعه في اليوم، اختار ربع ساعه وانت بدك انت في النهار ولا في الليل. ورفضنا هذا الكلام رفض قاطع. قلت لهم في هذه الحاله انتم بتحكموا علي بالاعدام والاعدام البطيء، وانا بدل الاعدام البطيء بقدرش اتحمله، بدي اعدام سريع، بدي اروح هسه انتم بتحطوا الجدار وانا بخلع وطخوني وانتهى الموضوع. مش رايح يعني انتظر تعدموني انتم بالطريقه هذه. The wall in the West Bank is a very interesting one because dá para perceber aqui o muro dividindo realmente dois territórios, né? A parte israelense, que é essa parte maior aqui, ó, que está nessa visão, e a parte palestina, que é essa parte de baixo aqui, ó, bem menos envolvida geralmente. E o muro é para proibir mesmo qualquer passagem de um lado para outro. Inclusive a estrada estava interditada, vocês viram. It was not, at least not at the beginning, something which was supported by the right, opposed by the left, or vice versa. This was an idea of people from right and left. Percebam como o lado palestino, ó, ele é bem mais pobre, são comuns essas pichações no muro, esses desenhos, viram uma tradição, eles desenharem as cenas do cotidiano aqui no muro como uma forma de crítica ao muro, tá? Who said actually in the midst of the second intifada, in order to lower significantly the number of attacks against Israel, we should make it more difficult for Palestinians to enter Israel, and we should build the wall. Aqui tem uma parte importante da história, né? Eles estavam chegando num acordo de paz em 93 e o israelense que estava à frente disso daqui, que é o Isaac Rabin, ele está aparecendo aqui, a imagem não vai dar para ver muito bem, mas é a imagem do assassinato dele. Ele vai ser assassinado por um ultranacionalista judeu que não concorda do acordo de dar a terra para os palestinos. E a partir daí tudo fica mais difícil. Aí começa a revolta, ó, que são as intifadas. Isso é o que eu falei, ó, tá vendo? Ataques com pedras de palestinos contra os israelenses, numa desproporção de forças muito grande. People don't remember how traumatic the second intifada was. The first intifada was bad enough, but in the second intifada we had 1,100 dead, 700 of them civilians. I know people who were killed. If you remember, there was a suicide, so-called suicide murder attack at the Sbarro pizzeria in Jerusalem. The father of the family who was killed there, I knew him. We trained in the military together. We did basic training together. Every time an American diplomat came here to try to negotiate again a ceasefire, a peace accord, I would lock my kids up at home. So it was not easy at all. That was built in 2003 in one day, but our home built since 19... Uma das críticas são, ó, o muro foi construído em 2013, acho que foi. E a casa estava lá desde 1964. Então, como que vai saber que ia passar um muro aqui? E o muro cercou simplesmente a casa deles. Ó. 64, and we didn't know about it until the Israeli commanders came and told us that there will be a wall built around the house. They confiscated the lands of the Bethlehemite people, which it is behind the wall now. It's agricultural land, agricultured by olive trees. We speak about thousands of olive trees behind the wall, and they can't enter and go to see their gardens. Tá, esse é o contexto. Falei que ia passar só um trecho, tá? Se vocês quiserem ver na internet, chama Um Mundo de Muros. Muro entre Israel e Palestina.
voltar lá para a apostila. Tá aqui, tudo isso daqui é esse contexto de disputas entre esse território e esse muro, quem o apoia, quem é contrário. E os dois discursos são muito claros, né? O discurso palestino é que os israelenses fizeram um muro em terras palestinas e cercearam e tomaram terras do povo palestino, né? Parte das propriedades. Enquanto os israelenses justificam que era necessário para poder diminuir os ataques, porque esses ataques aconteciam de forma recorrente a partir dos anos 2000, e o muro seria uma das únicas alternativas para diminuir esse risco, né? Para aumentar a segurança. Então, são os dois discursos que existem aí. Mais para frente, isso daqui vai acontecer em 2010, eu tenho a Primavera Árabe, tá? Esse nome Primavera Árabe vai ser colocado depois, obviamente, que vários eventos vão acontecer, e basicamente são protestos da população contra os ditadores de países árabes. Vai começar no norte da África e depois vai se estender por Oriente Médio. Um deles vai gerar a Guerra Civil da Síria, né? Geralmente são os jovens que foram para as ruas reclamar sobre falta de democracia. Muitos desses governantes que vão ser citados aqui, estavam no poder há 23 anos, desde o ano 2000, substituindo o pai dele. Há 30 anos no poder, o caso do Egito. No caso do Iêmen, 30 anos no poder. No caso da Líbia, aqui, no norte da África, 40 anos no poder. No caso do Bahrein, desde o ano 2000. Então, eram ditadores que ficavam muito no poder. E contra a população pesava a desigualdade, a falta de liberdade. Ninguém nem podia reclamar desses regimes, que poderia ser perseguido ou punido. Nem poderia ter manifestações. E eles passam a fazer um monte de manifestações. Em algumas delas, vai ter êxito essa população que foi para a rua pedir a renúncia do ditador. Por um exemplo, na Tunísia, que é o primeiro país que vai ter esses protestos, o presidente vai cair, que é o Ben Ali, esse cara aqui, né? No Egito, o Mubarak vai cair, ele não vai se candidatar mais, então vai cair no Egito também, vai mudar de mãos. No Iêmen, o Abdullah Saleh vai cair também, vai ser deposto. Na Líbia, além de deposto, o Muammar Gaddafi, aqui, ficou mais de 40 anos no poder, como a Líbia vai receber apoio da ONU, a Líbia vai receber intervenção da ONU contra o ditador, e ele vai inclusive morrer. Esse cara aqui vai ser perseguido com os bombardeios da ONU, e a população vai achar ele, e ele vai morrer, vão matar ele vai sair morto. Em outros lugares não caiu, mas mudou bastante o regime, como no Bahrein, que não caiu. E o principal ponto para a população e de problemas foi na Síria. Aconteceu o mesmo formato dos outros lugares, mas o presidente, que era o Bashar al-Assad, esse cara aqui, consegue se sustentar no poder, usa o exército para poder combater os rebeldes, que eram contrários, e eu tenho duas forças. Aí, aqui na Síria, vai gerar uma guerra civil, que começa em 2011 e não acabou até agora, né? Essa guerra ainda existe na Síria e ele vai se manter no poder, na marra, mas ele vai se manter no poder, tá? Então, essa situação mostra que, e a hora que eu olho esse mapa aqui, da página 64, que os governos ali são muito duradouros, né? O pessoal assume o poder, geralmente de forma ditatorial, e fica muito tempo no poder. Em vermelho aqui, estão os que caíram, né? O Ben Ali, o Gaddafi, o Saleh lá embaixo e o Mubarak aqui. Esses caíram com a Primavera Árabe. Em outros, foi tendo substituições. Eu tenho o caso da Guerra Civil, da Síria. Mas percebam, pegar aqui do primeiro, o cara da Mauritânia. Entrou no poder em 2019. Então, isso daqui não serve. Aqui, já serve para mim, no Marrocos. O cara tá no poder, o Mohamed, eu acho que aqui não sei se é sexto, se é sétimo, acho que é sexto. O Mohamed VI tá no poder desde 1999 e não sai, né? Na Argélia, mesma coisa, o Bouteflika tá desde 99, até agora é o mesmo cara. Na Tunísia, o que caiu estava desde 87, né? Depois que foi aqui, o Essebsi, depois que ele saiu, que assumiu desde 2014 e tá até agora também, apesar que é um mandato, né? Se for ver assim. No Egito, na Líbia aqui primeiro, o Gaddafi,
estava desde 1969 até ele morrer. Em 2011 ele ficou no poder. Era um general que tomou o poder e ficou desde 1969. No Egito, o Mubarak ficou de 81 a 2011. Então percebam que eu tenho... Ó, aqui esse cara aqui, que é o Caboss, ele é de Oman. Está desde 1970. Então eu tenho uma região no norte da África aqui e no Oriente Médio, onde o poder se perpetua por muito tempo e muitas vezes passa de pai para filho. E foi um dos alvos dessa revolta toda, a busca por essa modernidade, a busca por mais democracia, para a população sair dessa situação desigual e de perseguição e de falta de liberdade que eles têm nesses países, tá? Vou mostrar um videozinho que fala e mostra sobre o início dessa revolta, que a gente está chamando aqui de Primavera Árabe, e o contexto dela, ilustrando o que eu acabei de falar, tá? Deixa eu só abrir o vídeo primeiro. Rapidinho. E eu compartilho com vocês. A Primavera Árabe é um conjunto de agitações no Oriente Médio e no norte da África. Um instantinho. Aí, Primavera Árabe. A Primavera Árabe é um conjunto de agitações no Oriente Médio e no norte da África desde 2010. A crise econômica levou as populações de diversos países árabes a questionarem seus governos autoritários. Tudo começou na Tunísia, no fim de 2010, quando Muhammad Bouazizi, desesperado com a falta de perspectiva em seu país, ateou fogo em si mesmo. Seu gesto causou comoção e revoltas em todo o país, culminando na renúncia do presidente Ben Ali após 23 anos no poder em 2011. Influenciados pela revolta na Tunísia, os líbios levantaram-se contra o governo de Muammar Gaddafi. Gaddafi tinha algumas diferenças com os líderes ocidentais, que aproveitaram a deixa para intervir militarmente em seu país, auxiliando os rebeldes a derrubar o antigo líder. Essa intervenção gerou uma confusão tão grande que até hoje a Líbia está instável. No Egito, a população revoltou-se contra o ditador Hosni Mubarak no começo de 2011. Mubarak prometeu deixar de se candidatar nas próximas eleições. Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, foi eleito em 2011, mas grande parte da população não aceitou sua legitimidade, iniciando nova onda de manifestações. Em 2013, Morsi acabou sendo afastado do poder pelos militares, e a situação, como na Líbia, ainda é incerta. No Iêmen, os protestos levaram à renúncia de Ali Abdullah Saleh no governo havia 33 anos. E na Síria, ocorre o conflito mais sangrento da Primavera Árabe, uma guerra civil entre o governo de Assad, cuja família está há 46 anos no poder, e os rebeldes, compostos por grupos muito diversos e, muitas vezes, de interesses conflitantes. Com medo de que uma intervenção cause mais instabilidade, como aconteceu na Líbia, parte da comunidade internacional é contrária a uma intervenção militar na Síria, que paralisa o Conselho de Segurança, deixando os sírios guerrearem-se descontroladamente. Estima-se que mais de 130 mil pessoas já morreram no conflito. Ocorreram protestos também no Bahrein, na Argélia, no Marrocos, na Jordânia, em Omã e em outros países. Só ficando claro que esse movimento é um movimento árabe, por isso Primavera Árabe, de povos árabes, né? E que teve início aqui em cima, no norte da África, e depois vem também para o Oriente Médio. E eu tenho conflitos no Oriente Médio. Então é do norte da África e do Oriente Médio esse conflito todo aí, tá? Basicamente é isso daí. Tá, então aqui eu tenho o contexto todo da Primavera Árabe, onde ela aconteceu, os principais efeitos estão aqui, nesses países que estão nesse primeiro mapa, né? E aqui todo o contexto que eu tenho nos demais países. Como eu falei para vocês, a tarefa 24 da Primavera Árabe não vai dar tempo de vocês me fazerem até semana que vem e me entregar. Então vai fazer quem quiser. Pede para pesquisar sobre o efeito da Primavera Árabe, como foi esse evento, quais foram os países, pintar o mapinha. Se vocês quiserem fazer, beleza, mas eu não vou considerar para fechar a nota de vocês, tá? Fica só 21, 22, 23 para poder fechar isso daqui. Aí na semana que vem eu já passo para o dever, mas aí já vai ser do bimestre 4 já, do quarto bimestre, tá? Era só um pouquinho para eu puxar a presença de vocês aqui, rapidinho.
tiverem dúvida, vocês podem perguntar. Que eu tento esclarecer alguma coisa. Vamos lá. Eu tenho aqui. A Amanda. Eu tenho a Fernanda. Tem o Guilherme Barros. A Isabel Baleste Possani. Eu tenho o João Pedro, a Júlia, a Larissa, a Letícia e a Raíssa. Feito, pessoas? Chamadinha feita. Terminamos o volume 3. Parabéns para vocês. Falta só o volume 4 agora para a gente encerrar esse aninho atípico, diferentão, tá? Se depender de mim, tchau, tchau.